Historicamente, o Oriente Médio sempre foi alvo de muitos conflitos, seja pela posse de seus territórios estrategicamente localizados, pela sua rica reserva mineral ou por questões religiosas. Há 2000 anos, os judeus, denominados hebreus, já habitavam a antiga região da Palestina. Entretanto, o território sofreu a invasão romana. Durante o domínio do Império Romano, os judeus foram discriminados e perseguidos pelos invasores. Naquele contexto, teve início a diáspora, a dispersão dos judeus pelo mundo. Ao longo da história, milhares de judeus se fixaram na Europa, e muitos outros migraram para a América. Sem contar com um território definido e um Estado autônomo, os judeus iniciaram o chamado movimento sionista, que defendia o retorno da comunidade judaica ao território da Palestina, local considerado sagrado pelas tradições religiosas, a Terra Prometida. Este movimento nacionalista, que reivindicava o estabelecimento de um Estado judeu na Palestina, surgiu no final do século XIX e acabou vitorioso em 1948, quando a ONU reconheceu o direito dos judeus a um território autônomo e partilhou o Estado da Palestina em 2 estados, criando Israel. A criação de Israel interessou aos Estados Unidos pelo fato de essa ser uma oportunidade de solidificar um novo Estado capitalista na região do Oriente Médio, em meio de um contexto da Guerra Fria. Logo após a criação de Israel, o novo Estado foi invadido pelo Iraque, Líbano, Egito e Síria. Os israelenses resistiram e ainda ampliaram seu território. Neste conflito, Israel contou com o apoio dos Estados Unidos. Em 1967, após várias ameaças e demonstrações de poder militar do Egito, Israel deflagrou uma rápida ofensiva militar, surpreendendo as forças árabes. Então teve início a Guerra dos 6 Dias. Ao fim dela, Israel já havia tomado a faixa de Gaza, a Península do Sinai, a Cisjordânia, área onde fica Jerusalém, as colinas de Golã e a nascente do Rio Jordão, fonte de maior parte da água consumida na Terra Santa. Em 6 de outubro de 1973, dia do Yom Kippur, dia do perdão para os judeus, Síria e Egito fracassaram no ataque surpresa, que tinha como objetivo reconquistar os territórios perdidos. Sob a interferência dos Estados Unidos, da União Soviética e da ONU, foram feitos acordos de cessar-fogo em 1973, 1974 e 1975. Para muitos palestinos, os israelenses devem deixar as áreas ocupadas, e os mais de 3,5 milhões de refugiados que deixaram a Palestina durante os conflitos devem retornar e criar sua pátria independente. Por outro lado, para milhares de israelenses, são os palestinos que devem deixar Jerusalém, considerada a capital eterna e indivisível do Estado de Israel. O extremismo de Israel na faixa de Gaza acarretou na primeira intifada, que representou a insurreição dos palestinos contra os abusos promovidos pelos israelenses. A intifada não colocou fim ao conflito israelo-palestino. Pelo contrário, serviu para intensificar a tensão na região. על האירוע ועל המקרים שקורים עם המתאבדים עם הערבים. דעתי האישית היא כזאת, אני בעד שכל ערבי ולא חשוב מאיזה מגזר הוא, אם הוא דרוזי, אם הוא בדואי, אם הוא צ'רקסי, שיבנו להם מדינה משלהם ושיעזבו אותנו בשקט. הייתי ב3 מלחמות, לא אכפת לי להיות מתאבד הראשון במדינת ישראל על איזה מיליון אבל.
شوية مختلف لأنه ضيفتنا هتكون طفلة مسلمة بس فعلا مسلمة. المفروض إن شاء الله ربنا يقدرنا وكلنا نربي ولادنا نفس التربية دي بحيث يطلع كل الجيل الجاي أولادنا كلهم مسلمين صح، فاهمين يعني إنهم مسلمين وفاهمين أعدائهم مين. بس أنا عندك كام سنة؟ 3 سنين. أنت مسلمة؟ بس مالا أنت تعرفي اليهود؟ بتحبيهم؟ لا ما بتحبيهمش ليه؟ كده عشان هم ايه؟ سوا خنازير؟ مين قال عليهم كده؟ ربنا. Apesar de todos os esforços diplomáticos, acordo de paz firmados entre líderes de ambos os lados e até a intervenção internacional, por que razão é tão difícil encontrar uma solução pacífica para a questão da Palestina? Uma das maiores razões que dificultam a concretização dos acordos firmados entre as autoridades palestinas e israelenses é a atuação de grupos extremistas que, de maneira radical e violenta, reagem contra as decisões diplomáticas. Esses grupos não aceitam que algumas vantagens sejam cedidas ao inimigo, em troca de paz na região. O fanático é essencialmente alguém que deseja impor sua crença aos outros, não importa como. A religião enseja uma forma do fanatismo, mas não é a única. A luta contra o fanatismo passa em primeiro lugar pela educação. Devemos incutir nas gerações futuras o conceito de que nenhum fim, mesmo que seja a liberdade, justifica o uso de ferramentas terroristas. O conceito de terrorismo é incutido nas pessoas desde a infância, fazendo com que elas odeiem os israelenses ou os palestinos, a depender de sua nacionalidade ou de suas crenças em seu Deus. Enquanto os dois lados continuarem resistentes em ceder e negociar com os vizinhos, de nada resolve os líderes políticos estabelecerem acordos diplomáticos. A resistência de palestinos e israelenses em aceitarem as determinações firmadas por seus governantes ficou clara nos diversos atos de violência que seguiram as tentativas de um acordo pacífico para a região. Mas afinal, é possível haver paz? A questão da Palestina e, consequentemente, a questão do Estado israelense só possível será resolvida se ambos os lados começarem a enfrentar suas diferenças religiosas e, com isso, diminuir o fanatismo religioso que empenha sobre as suas culturas. É necessário ver que a violência dos terroristas não é a solução para os problemas. Só assim a sociedade conseguirá viver de forma harmônica, juntando dois irmãos em um mesmo território ambicionado. خدایش که ما راست خدایا چه نغز است و چه خوب است و چه زیباست خدایا چه گرمیم از اینش چه خورشید چه پنهان و چه پیداست خدایا Oh